Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Universidade Federal de Minas Gerais para você. Observe a figura. Nessa figura, a reta R determina uma corda AB de comprimento 4 raiz de 6 na circunferência de equação, então ele dá a equação dessa circunferência. Além disso, a reta R faz com o eixo X, tá? O eixo X, um ângulo θ. Está aqui, ó, um ângulo θ. Tal que tangente de θ é igual a 3/4. E intercepta o eixo Y em um ponto de ordenada positiva. Aqui, ó, para cima. Tá? Determine a equação da reta R. Então, veja, esse problema não é tão fácil, não. Tá bom? Confesso que ele me demorou um tempinho para resolver isso aqui. Mas veja só, qual é o raciocínio que a gente tem que usar e quais as ferramentas que a gente deve usar para resolver isso aqui. Primeiro, como construir uma equação de reta? Uma equação de reta, eu posso determinar a equação de reta sabendo as coordenadas de dois pontos. Então, se eu souber a coordenada do A e a coordenada do B, eu consigo descobrir a equação dessa reta. O problema é que ele não me deu nenhuma pista a respeito do A e do B. Ele só me deu a distância do A e do B. E ele me diz que são pontos que estão nessa equação de circunferência aqui, ok? Bom, outro ponto, outra forma de determinar a equação da reta. Eu sabendo o coeficiente angular da reta e um ponto da reta, eu consigo determinar a equação da reta. E esse eu acho que é o ponto mais fácil. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta é justamente a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, esse 3/4 aqui é o coeficiente angular dessa reta. E o coeficiente angular dessa reta, que no livro, por exemplo, ele chama de M, ele vai ser igual ao quê? O que é o coeficiente angular da reta? Ele é um ΔY dividido por um ΔX. Ou seja, ele é o y de um ponto menos o y de outro ponto, dividido pelo x daquele primeiro ponto, dividido pelo x do segundo ponto. Então, por exemplo, o m dessa reta aqui, né, esse 3/4, ele pode ser escrito como sendo o quê? O m pode ser escrito como sendo o quê? O y do b menos o y do a sobre o x do b menos o x do a. Tá? Mas isso daqui eu tenho esse m, eu tenho esse coeficiente angular. Mas e como é que eu faço a equação da reta com coeficiente angular? Eu preciso ter as coordenadas de um ponto. Eu faço o quê? Eu faço o coeficiente angular é igual a um y genérico, o y, a letra y, menos o y de um ponto sobre o x menos o x de um ponto. Então, eu sabendo o coeficiente angular que eu tenho, e eu sabendo as coordenadas de um ponto, eu descubro a reta. Eu coloco o x aqui mesmo e o y aqui, não substituo valores, eu deixo x e y, e com esses três valores preenchidos, eu ajeito ela e eu vou obter uma equação da reta do tipo A, né? Y é igual ao coeficiente angular, desculpa, aqui não é o A, de novo. Y é igual ao coeficiente angular em m vezes o x mais um coeficiente linear que eu vou chamar de b aqui, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter uma reta tipo y é igual ao coeficiente angular vezes x mais um número qualquer chamado b. O b é esse número aqui, ó, tá? Veja, ele falou que esse b é positivo. Tá, mas não me ajuda, eu preciso descobrir qual que é as coordenadas do b. Bom, o x do b eu já sei, é 0, mas e o b, qual que é? Não me ajuda a descobrir. As coordenadas do a ou do b, não consigo descobrir também, tá bom? Mas, eu tendo isso em mente, é isso que eu preciso fazer. Agora, outra coisa. Tá vendo essa equação da circunferência? Por essa equação da circunferência, eu consigo descobrir qual que é o raio dessa circunferência e qual que é o centro da circunferência. Então, vou descobrir. Então, vamos lá, x² menos 18x mais y² menos 16y mais 96 é igual a 0. Então, esse termo aqui que tem só o x,
ele equivale, né? Então vamos considerar aqui que o centro da circunferência ele tem coordenadas alfa e beta. Então esse termo que tem o x, ele é na verdade o menos 2 o alfa vezes o x, tá? Ele é menos 2 alfa, que é o x do centro, vezes o x. Então o x está aqui, o menos está aqui, 18 dividido por 2, 9. Então quer dizer que o alfa tem que ser 9, porque 9 vezes 2 dá 18. Então, qual é o alfa que faz isso daqui ser igual a isso aqui? O alfa é 9. Então daqui eu tiro que alfa é 9. E esse daqui, ele é o quê? Ele é o menos 2 beta vezes o y. O beta é o valor do y do centro. Então, qual que tem que ser o valor de beta, que multiplicado por menos 2 e o y vai dar esse termo aqui? É o 8. O beta tem que ser igual a 8, ó, porque 8 vezes 2 dá 16. Então, menos 16 vezes y. Então, beta é 8. Então, eu já descobri as coordenadas do centro. E o raio? Então, esse 96 aqui, ele é o quê? Ele é o alfa ao quadrado, mais o beta ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Então, eu tendo o alfa e o beta, eu substituo aqui e igualo isso aqui a 96. Então, vai ficar o quê? Alfa ao quadrado, 81, mais beta ao quadrado, 64, menos o raio ao quadrado é igual a 96. Bom, 81 mais 64 dá 145, tá? 145. 145 menos 96, ó, 145 menos 96 tem que ser igual a raio ao quadrado. Então, se fosse 100, né, 145 menos 100 é 45, só que não é 100, é 44. Então, o raio ao quadrado é 49. Então, quer dizer que o raio ao quadrado é 7 ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é 7. Daqui eu tiro que o raio da circunferência é 7. Então, o que eu faço com essas informações aqui? Então, veja só. Então, eu já descobri que aqui o centro é 9 e 8. Tem coordenadas 9 e 8. Tá bom? E que o raio da circunferência, que é a distância do centro até o B, é 7. E também a distância do A até o B é 7 também. Beleza? Foi o que eu tirei da equação de circunferência. Só que será que com isso eu consigo descobrir as coordenadas do B? Né? Pela equação da distância entre o centro e o B, e eu tendo a distância, eu consigo descobrir? Olha, infelizmente eu não consegui assim. Tá? Pode ser, quem sabe, com bastante cálculos você consiga. Mas tem uma coisa mais fácil. Esse triângulo AB e o centro aqui, o C, tá? AB, centro da circunferência, eu sei todos os 3 lados desse triângulo. Aqui é 7, e essa distância do A até o B é o 4 raiz de 6. Ó. E é daqui que eu vou tirar a minha solução. Veja, esse triângulo é esse aqui. Ó. Tá? Aqui é 7 e aqui é 4 raiz de 6. Ok? Veja. A altura relativo a esse vértice aqui, a esse lado aqui, é o quê? É essa medida aqui, ó. Faz 90 graus aqui, ó. Certo? E quanto que é? Então, esse é um triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferentes. Então, quer dizer que essa medida daqui até aqui é metade de toda essa distância. Então, eu vou olhar um outro triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Ele tem 7, esse daqui é 2 raiz de 6, aqui é 90 graus, e esse daqui é uma distância que eu não sei quanto é, vou chamar de T. Ó. Essa distância do centro da circunferência aqui, ó, até o ponto médio aqui. Ó. Porque o ponto A, qualquer 2 pontos da circunferência, quando divididos por uma reta, tá, que a gente chama de bissetriz, ela faz 90 graus aqui, ó, e ela passa exatamente no centro. Isso é uma característica. 2 pontos da circunferência, quando eu divido pela bissetriz, ela passa exatamente no centro e ela fica perpendicular a essa reta aqui, ó. Tá? Mas você fala, mas por que isso? Você já vai entender. Então, eu consigo descobrir
a medida desse t com Pitágoras. Então vai ficar o quê? 7 ao quadrado é igual a esse cateto, 2 raiz de 6 ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, t ao quadrado. Isso daqui vai ficar o quê? 49 igual a 2 ao quadrado, 4, raiz de 6 ao quadrado é 6, 4 vezes 6 é 24, mais t ao quadrado. Espera aí. T ao quadrado é igual a 49 menos 24. Na verdade é 25, né? 25 mais 24 dá 49. Então, o t ao quadrado é 25. Ou seja, o t é igual a 5. Veja, mais uma informação importante. Então, eu já descobri que essa distância daqui até aqui é 5. Ó. Veja, se o raio é daqui até aqui, aqui é 2. Mas o que eu vou fazer com isso? Não me interessa não, agora. O que me interessa é essa distância 5. Por quê? Agora tem uma outra coisa muito importante. Sempre que você trata com circunferência, você tem que saber. Duas retas que são perpendiculares entre si, o coeficiente angular dessa reta, tá? Vamos chamar essa reta R, o coeficiente angular dela é o M, certo? Vamos chamar essa aqui da reta S. O coeficiente angular dela eu vou chamar de A. Coeficiente angular, tá? Que é aquele que a da reta R aqui, o coeficiente angular é o 3/4. Então, o coeficiente angular da reta S, o A, vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Ok? Mas por que eu quero saber isso? Porque é através do coeficiente angular dessa reta perpendicular que eu vou descobrir as coordenadas desse ponto médio. Veja. Então, o coeficiente angular dessa reta A, ele é igual ao quê? Ele é igual a menos o inverso do coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta R é 3/4. Então, o coeficiente angular dessa perpendicular, ele é o quê? É 4/3. É isso aqui que vai me ajudar. Porque agora você precisa entender o que é coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente da reta. Tá? Então, a tangente da reta significa o seguinte. A tangente de alfa aqui, né, que é o 3/4, significa o seguinte. Lembra que coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, ou seja, essa distância aqui, se ela tiver 3 medidas, essa distância aqui ela tem 4 medidas. Porque é 3/4, ó. 3 sobre 4. ΔY, 3, ΔX, 4. Então, o coeficiente angular diz que se eu estou nesse ponto e eu quero chegar nesse ponto, eu ando 4 medidas de x e 3 medidas de z, de y, e eu chego nesse ponto. Agora, e essa daqui, quanto é? Essa daqui, o coeficiente angular é menos 4/3. Ou seja, para eu sair do centro da circunferência e chegar aqui, eu vou andar 3 medidas de x e 4 medidas de y. Só que 3 ao contrário. Aqui eu andava 4 de x para a direita. Aqui eu ando 3 de x para a esquerda. Por isso que o sinal é menos. Então, veja. Vou fazer um zoom aqui. Está aqui a circunferência. Aqui é o ponto central de coordenadas 9 e 8. Aqui eu tenho uma reta que me leva até o ponto médio aqui. Tá? E o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Ou seja, tangente dessa reta, é menos 4/3. E essa medida aqui é 5. Então, quer dizer o quê? Né? O triângulo pitagórico. Então, quer dizer que essa medida aqui é 3 e essa medida aqui é 4. Então, se o x desse daqui é 9, 1, 2, 3, o x desse ponto médio é o quê? É 6. E se o y desse centro aqui é 8, o y desse ponto médio aqui é o quê? É 8, 9, 10, 11, 12. Ponto. Então, agora eu tenho as coordenadas daquele ponto médio ali, ó, entre o ponto A e B.
E isso é o que eu preciso para descobrir a equação da reta R. Um ponto da reta R e o coeficiente angular. Então, com esse ponto aqui, eu consigo determinar a equação da reta. E eu só preciso desse espacinho para fazer isso. Ó. Então, o coeficiente angular dessa reta R é o quê? É 3/4. Então, 3/4 vai ser igual ao quê? A um ΔY, que é y menos o y de um ponto que eu tenho, que eu acabei de descobrir, 12. Sobre o x menos o x de um ponto que eu tenho, que eu acabei de descobrir que é 6. Agora, eu multiplico em x e vai dar o quê? Então, para cá. Ó. Vai ficar 3x menos 18, igual a 4y menos 48. Ajeitando isso aqui para dar a equação de reta, vai dar o quê? 3x menos 4y, e esse menos 48 vem para cá, mais 48, 48 menos 18, mais 30, igual a 0. Está aqui a equação da reta R. Ok, pessoal? Confesso, esse problema ele não é simples. Mas se você ver a resolução tudo novo e levar em consideração esses pontos aqui muito importantes, perpendicularidade entre retas, entender o que é o coeficiente angular de uma reta, tá? E entender como obter a equação da reta, e também, é claro, né, entender aqui a equação da circunferência, você vai conseguir fazer esse problema. Esse é um problema que você tem que aprender a fazer bem, porque se um dia cair numa prova, você vai ser o único que vai acertar. E isso vai ser o diferencial para você passar na prova, ok? É isso aí. Dê um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. E se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo que eu resolvo para você. Até a próxima.